Olá queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo trago a análise que preparei para o capítulo 309 da série Manete, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. Quando o Yaman recebe a notícia de que a condição da Zuki é boa, Seer abraça o pescoço da Yaman. Nedin anunciou que Zeki estava em boas condições e poderia ser transferido em 1 mês e meio. A senhora Kanan está com ela. Ao ouvir isso, Kanan fica chocado. Ali Duigu diz que o comissário tomou uma decisão errada durante o interrogatório. Ele diz que o que ele fez foi errado. Preto está com ele. O sentimento diz deixe-me. Custos. Cara diz Duigu, você tem uma atitude muito boa em relação ao comissário. Seer fez café para comemorar a notícia. Ele diz que seus olhos estão sorrindo. Quando o Yaman soube que a Zuki iria se recuperar, ficou muito feliz. José está chegando. Ele disse que você toma café? Quando eu crescer, vou beber café preto como meu tio. Porque triaques de verdade bebem café preto. Eu tenho dever de casa agora. Mas diga surpresa. Então temos um teatro no final do ano. Ele diz que eu vou ser o médico. Enquanto Kanan e Zual falam sobre a recuperação de Zeki, Kanan diz que eu nunca vou desistir. Você vai me ajudar. Nunca vamos desistir. Tia Sultan está visitando a senhora Sera. Ela fez um bolo. Ele trouxe o bolo que ele fez. A Dana fez macarrão com queijo. No entanto, o sultão veio dar uma lição à senhora Sera. Diz a memória de um conhecido. O comportamento desse conhecimento é semelhante ao que Sera fez. Deus não incomoda ninguém. Ele diz, meu senhor me deu um problema, minha filha me deu uma doença incurável. Então ele foi atrás de si mesmo. A senhora Sera tem um pensamento. Então tia Sultã acorda porque estou jantando. Tia Aitã, o sultão não precisa saber o que aconteceu. Ele diz que houve uma implicação no que ele disse. Nedin coloca seus homens para proteger o quarto de Zeki. Ele lhe diz para manter os olhos abertos e não sair da porta. Enquanto isso, Zual chega. Leve Nedin para um café. Nedin diz a seus homens que não saiam do portão. A senhora Kanan vai e pede ao guarda para levar as pessoas para fora da porta. Ele manda os homens esperarem pelo guarda. Os pacientes reclamam, não podem esperar. Assim que os homens saem, Kanan entra na sala. Tira o remédio do bolso. Nesse segredo, Nedin entra na sala. Diga o que você está procurando aqui. Kanan diz que veio agradecer. Kanan não pode cumprir seus planos desta vez. Ele sai para o jardim. Ela diz a Zual que você não pode ficar com um homem. Quando Zual chama os guardas, ele diz que Nedin saiu imediatamente. Folhas Zual. Nkmi chega a Kanan. Ele diz que precisa de dinheiro. Kanan dá dinheiro a Nkmi. Enquanto isso, Seer chega. Diga a Nkmi, eu te conheci? Nkmi funciona. Seer diz, quem é esse homem? Como eu o conheço? Kanan diz que nos conhecemos aqui no bairro antigo. Seer e Yaman vieram visitar Zeki. Yaman levou o carro ao estacionamento. Aiten Sultan está pensando no que sua tia disse. Ele está procurando por uma emoção insuportável. Estou-lhe dizendo uma coisa, mas a senhora Sera diz para não dizer o que ouviu de mim. Aiten conta o que aconteceu com Duigu. Há alegria na mansão. O povo da mansão preparou uma refeição muito bonita. O sino toca. Yusuf corre até a porta e a abre porque eles chegaram. Senger diz que estamos muito satisfeitos com esta boa notícia. José, falta uma coisa. Escreve a bolo de banana. Seer diz que vou pegá-lo imediatamente. Neslian liga para Seer. Dizem que se eu te pedir uma coisa, você vai fazer? Ele diz que é claro que eu vou. Recentemente, a senhora Kanan me pediu para tomar seu remédio. Você está dizendo que vai comprá-lo?
Sear chega à farmácia. Ele dá a receita. Ele diz o que esse paciente é. Pacientes com câncer não podem usar este medicamento. Ele diz que este medicamento não pode ser usado mesmo por uma pessoa normal. A senhora diz que essa pessoa não está sofrendo de câncer. Sear diz, mas isso mostra sinais humanos. O seu farmacêutico diz que tem sintomas porque está a tomar este medicamento. Sear fica surpreso. Ele ainda está tomando este medicamento. Penso no caminho para casa. Ele se lembra da primeira vez que viu o relacionamento com a senhora Canaã. Sear começa a colocar todas as pedras em seu lugar. Ele diz que tudo pode ser uma mentira ou pode ser uma mentira. José está ligando. Você vem? Duigu também vem chamar sua mãe para prestar contas. Você me odeia tanto? É verdade que você caluniou ali? Ele diz que você realmente fez. Estou sedento pelo que você vem fazendo há anos. Toda vez que você saiu desta casa, eu fiquei em silêncio, mas o que você fez é um grande mal. Ali é a única pessoa neste mundo perto de mim. O que você fez? Você manteve as pessoas ao meu redor longe de mim o tempo todo. O que você fez? Ali nem revidou. Duigu passa sem dizer nada à mãe porque não vou acreditar nele. Sear chega em casa. Você joga desde que saiu? Ele diz que a irmã estava certo. Isso é tão ruim? Enquanto isso, Yaman chega. Bem-vindo, mas não ouça. Yaman pergunta por que ele está pensando. Sear não diz nada. Yaman está começando a sentir alguma dor. Sear o leva para seu quarto. Saindo, Canaã desce. Você tosse enquanto desce. A senhora Sear Canaã diz que estou feliz em vê-lo. Estou-lhe dando o remédio. Canaã fica surpreso. Eu tinha um emprego na farmácia, mas Liam me pediu para comprá-lo. Quando ela viu que estava tomando o remédio, parecia um pouco nervosa. Canaã diz, inferno, você descobriu o que é o remédio? A emoção vagueia pelo parque. Porque você me traiu. Duigu lamenta a calúnia que sua mãe infligiu a Ali. Ele conta como eu fiz isso com você. Enquanto Yaman lê seu livro na cama, Sear entra no quarto. Ele diz que você parece pensativo. Isso é um problema? Sear se lembra do que o farmacêutico disse. Ele diz que sim, algo aconteceu. Quando digo senhorita Canaã, Canaã bate na porta. Quero dizer alguma coisa, é importante. Desliga isso. Canaã diz de qual farmácia você comprou este remédio. Este não é meu remédio. Mas uma dúvida caiu sobre Sear. Ele diz agora, este é realmente o remédio errado ou ele está apenas atrapalhando porque tem medo que ela o pegue? Sear entra em Yaman. Novamente. Se é um problema de doador, esse problema está encerrado para mim. Zuki acordou e disse não se preocupe a emoção é segura. Espero que você o perdoe. Ele tira o casaco. Meu comissário negro está perguntando se você está bem. O vulcão está chegando. Ele diz que é uma reunião geral hoje à noite, e eu tenho sua permissão se ele estiver lá. Duigu Vulcan diz que não foi culpa do comissário, foi tudo culpa de sua mãe. Ali diz que preciso encontrar o comissário. Vá para o arquivo. Vulcan fica com raiva por causa dessa situação. Zoal diz como você pode fazer isso. Ele diz vá e pegue seu próprio remédio. Se ele descobrir, ele vai te contar uma mentira. Ele diz que fui atrás de Sear para que Canaã pudesse acreditar. Canaã está ficando cada dia melhor com Zuki. Ele diz o que faremos. Zoal diz que você tentou uma vez, não funcionou, como será? Canaã diz que eu não vou entrar, o médico que visita todos os quartos do hospital está entrando. Duigu se aproxima de Ali. Aprendi tudo, não achava que minha mãe pudesse fazer isso. Eu te machuquei, me perdoe. Como você pode pensar que eu faria isso? Se alguém fizesse isso com você, eu pensaria primeiro, eu sei que você não pode fazer isso. Mas você não podia acreditar em mim. Canaã chama seu médico. O médico diz que não pode.
Canaã ameaça o médico. O médico não aceita o pedido de Canaã. Zoal diz que não aceitou o que aconteceu, não é? Canaã também não fez isso, mas ele diz até agora. Seir se lembra de conversar com Yamã quando eles trouxeram Canaã para casa. Lembre-se do que Yamã disse sobre sua mãe. Seir diz que você pode sentir todos os fatos. Não posso dizer nada sem revelar tudo. Mas ele diz que vou revelar tudo. Duigu pensa no que ele disse. Se ele estivesse certo, eu ficaria ofendido. Ele diz que não, eu tenho que me perdoar. Seir entra no quarto de Canaã. Primeiro ele vasculha seu armário. Encontra a caixa escondida de Canaã. Ela aperta o cadeado. Mas ele não consegue encontrar nada na caixa. Procura em todos os lugares em seu quarto. Olhe na gaveta de baixo. Lá ele encontra uma caixa de remédios. Este remédio é o remédio que ele deu a Yamã. Ele coloca alguns entre os guardanapos. Vamos ver o que é essa droga anônima. Enquanto Seir descia as escadas, Canaã gritou: "Você tosse de manhã." Ele diz que se quisermos, podemos ir ao médico. Canaã diz que é mais importante para Yamã estar bem por enquanto. Ele diz para ficar melhor depois disso. Chegamos ao final desta sessão. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Tomar cuidado. Vejo você em outros vídeos.